Salve Maria, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal Alvorada. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta reunião online da Congregação Mariana. Já estou vendo alguns rostos aí. Gente, saudade de todos. Em breve estaremos todos juntos. Vamos rezando. Vamos esperar chegar mais alguns. Já vão abrindo aí o nosso manual da CM. manualdacm.com. Quem está pelo celular não precisa. Só dá para ver uma tela por vez, né? Então, aqueles que estão no computador, então, abra o manual da CM na área de ritos, reunião ordinária. Muito bem. E aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Deixa eu ver, eu não estou vendo todo mundo que está online aqui. O pessoal está chegando, tem a Mariana, a Janaína, a Carla, Luciana, sejam todos bem-vindos à nossa provisória e modesta congregação online. Na esperança que muito em breve nós retornaremos aí com as reuniões presenciais. Conta aí como é que vocês estão, vão chegando e vão contando aí novidades, está tudo certo, estão precisando de alguma coisa. A quem nos assista aí que seja de fora, deixa eu ver se eu consigo virar esse celular aqui. Bem-vindos todos. Tem um pessoal chegando, mas eu não estou vendo. Se quiserem que eu saiba quem está assistindo, dá um salve Maria. Mais 2 minutinhos. Se tiver alguém das congregações marianas de Santos assistindo, copia o link dessa live e coloca no grupo da diocese também. Tem gente lá no grupo perguntando como eu assisto a formação. É só copiar o link aqui da live e joga lá no grupo CCMM de Santos. Que a gente tem vários grupos de congregação, né? Pelo menos na minha lista deve ter uns 10 grupos de congregação diferentes. Não é 10 grupos da mesma congregação, óbvio, né? Tem o grupo da Confederação, tem o Nacional de Juventude, tem o de dirigentes, da coordenação regional, das congregações da diocese. Eu estou em todos os grupos das congregações aqui da diocese, então tem bastante coisa, né? Foram os outros grupos que vão surgindo por alguns motivos bastante específicos, né? Tem o da diretoria da Coresp também, da qual eu faço parte. Em casa todos bem saudáveis, aproveitando aquele bolinho de cenoura com cobertura de chocolate pós-almoço. Eu acho que a sobremesa que é a marca dessa quarentena é bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Minha impressão, acho que todo mundo já fez essas alturas do campeonato um bolinho de cenoura, né? Tem aquela lista de coisas, né? Cortar o cabelo em casa, bolo de cenoura. Algumas igrejas aqui da diocese estão abrindo novamente suas portas, né? Mas me parece que a celebração pública dos sacramentos ainda está restrita aí, até não é nem por causa da lei civil, é por orientação do nosso bispo, né? Caríssimos, vamos dar início à nossa reunião então. E a gente continua o nosso bate-papo aqui. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni Creator Spiritus,
mentes tuorum visita, incle superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus in nis caritas, et spiritualis unsio. Deo Patris et Gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in saeculorum saecula. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em meu socorro vinde já, Senhora, do inimigo livrai-me vencedora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Relógio de Ezequias que atrasado foi para o sol divino nos ser dado. Em vós o imenso que será batido, para que ao céu fosse o mortal subido, brilhando com os raios de tal sol, é vossa conceição claro arrebol. Guiai-nos, pois, calcada a serpe crua, ó entre espinhos flor piedosa lua. Amém. Eu fiz nascer no céu a luz que não se apaga, e cobri como névoa a terra toda. Protegei, Senhor, a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e dominadora do mundo, que a ninguém desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que, venerando agora afetuosamente a vossa Imaculada Conceição, consiga depois a coroa da eterna bem-aventurança, por mercê do mesmo vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina em unidade perfeita, Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Protegei, Senhor, a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus, e as almas dos fiéis defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Calendário mariano do mês de maio. Dia 1º, São José Operário. Dia 2, São Felipe e São Tiago Menor. Dia 4, São José Maria Rubio Peralta, confessor religioso jesuíta, congregado do Seminário de Almeria, Espanha, apóstolo dos leigos em Madrid. Dia 8, Nossa Senhora da Estrela. Dia 8 também, Beato Ruperto Maier, confessor, sacerdote, diretor da Congregação Mariana dos Homens em Munique, Alemanha, opositor do nazismo.
morto em campo de concentração. Dia 11, São Francisco de Jerônimo, confessor, sacerdote jesuíta, congregado no Colégio dos Jesuítas em Taranto, Itália, e fundador de muitas congregações. Dia 13, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Dia 14, São Matias Apóstolo. Dia 16, Santo André Bobola, mártir na Bielorrússia, sacerdote jesuíta, congregado no Colégio dos Jesuítas em Vilna, na Lituânia. Dia 19, Santa Joaquina de Vedruna de Mas, Santa Mulher fundadora das Carmelitas da Caridade, promotora das congregações marianas nas casas de sua congregação. Dia 21, São Pedro de Jesus Maldonado Lucero, sacerdote, mártir em Chihuahua, México, congregado no Seminário Diocesano de Chihuahua. Dia 23, São João Batista de Rossi, confessor, sacerdote jesuíta, congregado no Colégio Romano em Roma, Itália. Dia 24, Nossa Senhora Auxiliadora. Dia 25, Santa Madalena Sofia Bará, fundadora das religiosas do Sagrado Coração de Jesus, promotora das congregações nas casas de sua congregação. Dia 26, Nossa Senhora de Caravaggio. Dia 26, Santa Mariana de Jesus de Paredes, virgem, congregada na Igreja dos Jesuítas em Quito, Equador, chamada Açucena de Quito. Dia 28, Beato Robert Johnson, mártir na Inglaterra, sacerdote, congregado no Colégio dos Ingleses em Roma. Dia 29, São Paulo VI, Papa, congregado em Brescia, na Congregação Mariana do Colégio Arite. Dia 29, Santa Úrsula Ledochovska, religiosa, fundadora das Ursulinas do Coração Agonizante de Jesus, congregada em Estocolmo, Suécia. Dia 31, Visitação de Nossa Senhora, festa. E no terceiro domingo do mês de maio, celebramos também o Dia Nacional do Congregado Mariano. Salve Maria! Caríssimos, sejamos todos bem-vindos. Mais uma vez estou aqui. Eu dei uma mudança aqui no ângulo da câmera aqui para deixar esse quadrinho modesto aqui. Isso daí, quando a gente foi fazer a nossa lua de mel, eu e a Gabriela, em Aparecida, uma das últimas coisas que a gente fez foi passar naquele corredor, né, que vai até a Basílica, que é cheio de lojinhas, né? E aí a gente comprou esse quadrinho aí. Quadrinho simples, mas ilustra um pouco do que a gente vai falar hoje. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver, tem gente aqui de fora também, gente das congregações de Santos. Eu não consigo ver todo mundo. Tá meio bugado também o negócio dos views ali em cima. Acho que tem mais gente nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Congregação Mariana de Santos, transmitindo pelo Jornal Alvorada para todo mundo, né? Quem nos assistir, quem alcançar essa live aí, seja bem-vindo. Meu nome é Bruno Arena, eu sou diretor de formação da Coordenação Regional das Congregações Marianas do Estado de São Paulo. Caríssimos, eu acredito que a maioria aqui esteja acompanhando as missas de forma televisionada, pelo menos, né? Então a gente está acompanhando a liturgia. Quer dizer, uma coisa que é interessante, um assunto que é interessante, porque me parece que não é por acaso, e até quero compartilhar, né, como é que as pessoas, os instrutores, encontram assuntos para falar nas reuniões da congregação mariana, né? É certo que a gente tem duas categorias básicas de instrutores, que um é o instrutor geral e o outro é o instrutor de noviço, né? O instrutor de noviço, que a gente chama, hoje não se fala mais noviço na congregação mariana, mas o instrutor continua se chamando instrutor de noviço, né? É aquele que orienta os que estão ingressando na congregação, né? Então, eu espero que todos que nos assistam aqui tenham tido um instrutor de noviço, isso é bom. É bom que tenham tido.
E o instrutor de noviço tem uma ementa de formação bastante definida, né? Então, são algumas formações específicas que ele tem que transmitir àqueles que estão ingressando para que eles entendam o que é a congregação. Então, não tem muito que quebrar a cabeça para encontrar tema para se falar, né? É um cargo bem delimitado dentro de uma congregação no que tange a formação. Muito embora, mesmo sendo limitada essa ementa de formações, um instrutor de noviços pode ser bom ou ruim, pode ser ótimo. Então, mas o instrutor geral, ele não fala só sobre a regra da congregação, ele não fala só sobre o rudimento básico da congregação, ele fala sobre os mais diversos assuntos. E como é que a gente encontra um assunto para tratar dentro da congregação mariana? Isso que é interessante, né? A gente tem algum subsídio de estudo? Por enquanto, não. Então, se trata dentro da congregação dos mais diversos assuntos. O instrutor geral, ele tem que buscar diversos assuntos. Como é que ele faz isso? Usando discernimento. Não discernimento, não, tem que usar de parcimônia para escolher um tema, não é isso. Discernimento conforme a espiritualidade que nos é própria. Então a gente coloca tudo em oração, né? E nós esperamos que, vendo a conjuntura que nos cerca, logicamente da sua própria congregação, mas daquilo que diz respeito ao entorno como um todo, quer dizer, do nosso cotidiano, o que pode haver de útil, o que pode haver de interessante para que os congregados eles recebam formação, né, semanalmente. Então a gente coloca isso em oração. E muitas vezes a resposta para isso vem 5 minutos antes de começar a reunião, como foi hoje. Então, eu quero trazer um assunto que é o assunto principal aqui da nossa religião, que é a questão da Eucaristia. Até por isso que eu virei um pouco a câmera aqui, para ficar aparecendo aqui a nossa ilustração, que é a Santa Ceia. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Eucaristia. E por que nós vamos falar sobre isso? É uma conjunção de fatores. Alguns estavam na cara e outros que foram realmente Deus que nos vai colocando, né? Falar, então é isso, né? Que são aquelas coisas que a gente chama popularmente de confirmação, mas não com o mesmo entendimento que a gente tem, por exemplo, da renovação carismática. Eles têm uma outra maneira de enxergar essas coisas, né? Mas sim, as coisas que nós estamos em discernimento têm as suas confirmações. A gente vai encontrar essas confirmações por meio das pessoas que a gente convive, por meio das situações que a gente vive, por meio de coisas que aparentemente são coincidências. Deus vai agindo, tanto de uma forma um pouco mais natural, mais ordinária, e às vezes ele age também para dar esse discernimento de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural. Mas é exatamente como a gente fala, né? Ordinário e extraordinário, né? Seria diferente, por exemplo, um instrutor tá buscando um tema aí, baixar um anjo do céu, né? E entregar um rolo, fale sobre isso. Isso é uma maneira sobrenatural, extraordinária, né? Mas esse discernimento, assim como tantos outros que fazem parte da nossa espiritualidade, se dão por meio das coisas ordinárias, as coisas do cotidiano. Essa semana, como havia apontado, nós vimos no domingo passado um evangelho específico. Nós vimos o evangelho, vamos ver se alguém adivinha aí enquanto eu folheio. Qual foi o evangelho de domingo? Vamos ver se vocês estão assistindo mesmo. Vamos ver se vocês estão assistindo a missa. Nós vimos um evangelho. Pô, ninguém viu a missa, ninguém falou aí. Qual foi o evangelho de domingo? Bora, galera. Então,
nós vimos aí, a gente está encaminhando já para a terceira semana da Páscoa, né? Mas na semana passada nós vimos um evangelho muito interessante, que foi o evangelho dos discípulos em Emaús. Tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Você vai falar sobre Eucaristia, o que tem a ver Emaús, né? Em primeiro lugar, é lógico, quando a gente está falando de Eucaristia, a gente acabou de passar pela Semana Santa e a gente celebra o dia da instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa. Esse ano nós tivemos uma Quinta-feira Santa diferente. Isso é uma das coisas também que eu gostaria de adendar aqui com vocês. Quando se fala da missa de Quinta-feira Santa, a maioria chama de missa do lava-pés, né? A missa não é missa do lava-pés. Não é missa do lava-pés. Aquela cerimônia em que o sacerdote lava os pés de 12 pessoas, simbolizando os discípulos, os apóstolos, ele não é originalmente uma parte integrante da missa. Isso vem de um costume que veio lá do Alto Medievo, passou, foi até mais ou menos a Renascença, e depois houve algumas integrações aí, e o rito de lava-pés é um exemplo disso. Era costume que, de uma forma paralitúrgica, fosse inserido até dentro da missa, mas não que compreendesse parte da liturgia, por isso paralitúrgico, fossem colocados dentro das liturgias, de algumas específicas, algumas pequenas encenações. E essas encenações, elas eram feitas pelos clérigos. Então não era um ator que subia lá. Era o próprio clérigo que fazia essa encenação. Para quê? Para simbolizar melhor, para trazer melhor aos olhos da assembleia que assistia essa liturgia, o sentido daquilo que se estava celebrando. E o lava-pés surgiu dentro desse conceito, e aqui sem risco de falar besteira, de uma certa teatralização de alguns gestos, coisas que Nosso Senhor fez, para tornar mais catequético o ato. Então, e essas encenações, elas envolviam os clérigos, tanto o sacerdote, o diácono, o subdiácono, eles se dividiam para fazer os papéis. O que restou disso um pouco foi na Semana Santa. Na nossa Semana Santa, nós temos tradicionalmente o Evangelho de Sexta-feira Santa dialogado. Isso não é uma prática comum na igreja, mas isso foi uma dessas iniciativas de teatralização. E aí então os clérigos passaram a fazer uma leitura mais ou menos interpretativa desse trecho do Evangelho, para ficar mais catequético. E o clérigo então ele ficava fazendo gestos teatrais? Não é isso. Existiam outras maneiras de se manifestar teatralmente algo. Então, no caso de Sexta-feira Santa, o Evangelho ele era cantado por 3 pessoas, e cada uma dessas pessoas tinha um tom de canto diferente. Entendeu? Então, com essas diferenças de tom, se vocês pesquisarem depois no YouTube, eu acho que tem em algumas cidades tradicionais de Minas Gerais, até hoje se faz isso. Eu me lembro que na Sexta-feira Santa, eu cheguei a assistir uma celebração que era assim, era dialogado com 3 pessoas, e cada um desses cantores, clérigos, né? No caso teve a participação de um cantor que não era clérigo, mas cada um deles tinha um tom específico para cantar a sua parte. E esse tom simbolizava o personagem que ele estava interpretando. Isso é muito interessante. Se você pegar essas liturgias tradicionais de Minas Gerais, você vai achar algumas coisas assim. É bem interessante. E no caso da missa da instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, a gente teve então a inserção dessa interpretação,
que é a interpretação que o sacerdote, com mais 12 escolhidos, então ele teatraliza o gesto do lava-pés, aquele gesto da última ceia. Mas isso, originalmente, não é chamado de ato litúrgico, isso era paralitúrgico. Com o tempo, então, se fundiu a liturgia, assim como o Evangelho de Sexta-feira Santa, se fundiu a liturgia, e hoje é uma coisa inseparável, mas não indispensável, porque a maioria de nós aqui assistiu, acompanhou Semana Santa e viu que não teve lava-pés, ou fizeram lava-pés de boneca, fizeram lava-pés invisível. Mas, assim, quando não existem pessoas para fazer esse teatrinho, eu falo teatrinho, mas com todo respeito, tá? Quando não tem pessoas disponíveis para se fazer esse teatrinho, ele pode ser suprimido. Então, o correto, quando você não tem o povo para lavar os pés, é não lavar. Teve aí, infelizmente, teve sacerdote lavando pé de cadeira, lavando pé de boneca. Pôs 12 bonecas nas cadeiras e foi lavando os pés, lavando pé de placa e etc. Mas suprime-se, porque não é um ato essencial, não é um gesto essencial dentro da liturgia. A missa, então, não é do lava-pés na Quinta-feira Santa, é a missa da instituição da Eucaristia. E uma coisa interessante, vamos lançar um olhar aqui. Vocês podem ir me ajudando aí, podem dar impressões também sobre o que se passa na última ceia. Veja só. Jesus, então, ele pediu para que se preparasse um salão bem arrumado para o que se tinha na época, né? Imaginem aqui um salão neocolonial, né? com mesa e cadeiras, com pata de leão, não é isso? Mas dentro da possibilidade ali, um salão muito bem arrumado, e ele então foi cear com os seus, né? Foi cear com os seus. Essa ceia não era simplesmente uma refeição, ela estava inserida dentro de algo. Dentro de algo. O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo a celebração ali de uma ceia, né? Que tinha um caráter pascal, né? Só que ali já existia muito da tradição judaica. Então vocês imaginem como é que foi. Imaginem como é que foi aquela ceia, né? Isso nos ajudaria bastante a compreender a gravidade de determinados abusos, né? A ceia, dentro da visão judaica, ela servia para uma coisa específica. Ela servia para recordar algumas coisas que o povo judeu tinha passado até chegar ali. Então, quando a gente fala do pão, o pão que foi consumido na ceia, era um pão específico, não era um pão italiano, não era uma broa, era um pão específico. Que pão que se comia naquele ritual chamado Pesach do povo judeu, do povo hebreu, né? Era um pão ázimo. Um pão ázimo. Pão ázimo é um pão que não passava por fermentação, né? Ele não era fermentado. Vocês sabem que a fermentação hoje é muito fácil. A gente vai no supermercado, a gente compra lá o fermento químico ou o fermento biológico, bota na massa, deixa ali, bate a massa, deixa descansando, a massa cresce, não é? Na época de Jesus, até tinha, por exemplo, tinha lá os seus fermentos, sim, mas existia muito a coisa de se fazer a fermentação natural. Isso está retornando agora. Tem muita padaria aí fazendo pães com fermentação natural. Como é que é isso? Existem algumas enzimas, algumas bactérias já presentes nos próprios insumos onde se prepara, que são usados para a preparação do pão, que ela já tem o potencial de fermentação. Entende? Então a fermentação era feita de uma forma longa. Você punha lá, misturava os ingredientes, misturava a água, o trigo,
no próprio trigo, na farinha, você já tinha a levedura. A levedura que é o fermento, que é uma bactéria. E essa bactéria ela ia agindo. Isso não é aula de química, né? Mas ali acontecia então a bactéria, ela se alimenta dos açúcares, né? E gera ali o gás carbônico que é responsável por fazer aquela massa crescer. Isso acontecia ao longo de um período. Por que na Páscoa judaica o pão era sem fermento? Não quer dizer que não punham lá o pó royal. Não tinha isso. Queria dizer o seguinte, que aquele pão que era feito, ele não ficava descansando. Ele não ficava descansando. Era um pão que era já amassado, né? Já colocado lá e já era assado rapidamente. E ele não era um pão temperado, ele tinha algumas ervas amargas. Isso tudo tem um significado. Por que o pão ele não é fermentado? Porque aquele povo, ele era um povo que vivia nômade. E para você deixar o pão descansando, você tem que deixar ele parado numa superfície durante um longo tempo. Né? Um período de pelo menos umas 8 horas, até um dia. Tem fermentações mais longas. Então, isso daí simbolizava o caráter nômade daquele povo hebreu, quando ele passou pelo seu exílio no deserto, passou pela sua grande caminhada no deserto durante 40 anos. Aquele povo não parava, era um povo nômade. Você sabe, a gente às vezes faz pão aqui, eu acho que levanta a mão quem já fez pão nesta quarentena, por favor. A gente fez pão aqui esses dias, e assim, o pão é uma coisa de louco, né? Quase uma ciência alta aqui, porque se você fica cutucando pão, ele não cresce, ele não cresce, tem que deixar o fermento agir, tem que bater ele bastante, bater da maneira certa, você tem que deixar ele assando lá, você não pode abrir o forno. Tem uma maneira certa de fazer esse pão. Mesmo usando um fermento, um pó royal, é difícil de você fazer fermentar, né? Tem que ter mão. Quem já fez aí pão? Levanta a mão. Então, o não fermentar era esse símbolo desse povo que andou, que não tinha tempo para ficar esperando um pão crescer. E as ervas amargas simbolizavam todas as amarguras que esse povo carregou, né, todos os sofrimentos que esse povo passou durante essa caminhada de 40 anos. E existe todo um conjunto de objetos, de símbolos, de alimentos que eram usados na Pesach, nessa ceia pascal. E uma coisa interessante é que eu também não vou ficar falando muitos detalhes sobre o judaísmo, é só para pontuar que tem algumas coisas que tem um porquê, né? E isso daí reflete até hoje na nossa missa. O pão que nós usamos é um pão sem fermento. Por quê? Vem daí. Né? Uma outra coisa bem interessante, né? Isso daqui é uma cópia da ceia do Da Vinci, né? São João estava próximo de Jesus, né? Tem um outro costume nessa ceia, é que a pessoa mais jovem presente na ceia faz algumas perguntas para aquele que está presidindo essa celebração. Então, isso caberia aí a São João, né, que era o mais jovem. Talvez por isso que ele estivesse sentado logo ao lado de Jesus, né? Que mais? Tem mais coisas que hoje para nós... por exemplo, um grande exemplo, né? A relação que existe entre a água e o vinho. Isso é uma coisa também para ser... Por que água e vinho? Bom, se Jesus ele consagrou vinho, por que a gente usa água junto, né? É lógico, tem um significado místico para isso, mas também a gente entender dentro do contexto. Por que se faz água e vinho? Água e vinho. Por que Jesus, na boda de Caná, indo mais para trás, por que pegou a água e transformou em vinho? Né? É só porque tem álcool e deixava todo mundo alegre? Veja, naquela época, e isso daí eu falo com um pouquinho de conhecimento de causa, porque eu trabalho em indústria de bebidas, né? Eu trabalho com comunicação de indústria de bebidas, e eu até estava escrevendo uma matéria sobre isso esses dias. A água,
que era consumida, isso se estendeu durante muito tempo, né? Desde da época do Egito até quase agora, até a modernidade. A água, muitas vezes, ela era uma grande fonte de doenças, né? Existiam pessoas que consumiam água e ficavam doentes e não sabiam por quê. Sabia-se, por outro lado, que a fermentação, esse mesmo processo, né, a fermentação, era responsável por acabar com a fonte de doença da água. Então, desde os... Aí a gente vai lá para trás, fenícios, egípcios, né? Até os egípcios, eles pagavam seu salário com pão e uma bebida fermentada. Isso garantia a saúde das pessoas. Na Idade Média, os monges, eles criaram a fórmula moderna da cerveja. As melhores cervejas até hoje são produzidas por monges, que é a cerveja trapista. E essa criação ou recriação da cerveja foi responsável por salvar muitas vidas. Então o que acontece? A bebida fermentada, né, que tinha a ação dessas leveduras, ela era responsável por matar muitos micro-organismos nocivos à saúde. Então, desde muito tempo, as pessoas preferiam beber fermentado do que beber água. É certo que em muitos lugares se bebia água pura e não se ficava doente, né? Mas existiam muitas ocorrências de gente ficando doente por beber água, né? E aí o que acontecia? Já nessa época de Jesus funcionava assim. Quando você pega uma bebida fermentada, que tem essas leveduras, que são responsáveis por matar bactérias, e você pega uma água suja, uma água aparentemente suja ou com micro-organismos mesmo, se você pegar o vinho e misturar o vinho na água, essas leveduras do vinho vão ser responsáveis por matar os micro-organismos presentes na água. Então é por isso um pouco que tinha essa mistura. Agora, para nós, dentro da nossa visão litúrgica, a água misturada com o vinho tem um significado, olha que bonito, né? Quando nós misturamos uma gota de água no cálice, no momento da Santa Missa, tem uma oração específica. O sacerdote ele vai rezar, né? Pelos mistérios desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que dignou-se assumir a nossa humanidade. Não é isso? Olha que interessante. Então, trabalha-se da mesma forma. A água representa a humanidade, a nossa humanidade, e o vinho representa a divindade. A água, sendo a humanidade, ela é impura. Quando misturada ao vinho, que é aquela fonte de purificação, ela torna-se então pura. E olha que interessante, né? Talvez você não soubesse disso, mas era esse costume, misturar a água com o vinho ia purificar a água. Não tentem isso em casa, muito menos com aquele chapinha, aquele vinho com corante que pinta a boca, né? Talvez não funcione. Não vai beber água da vala com vinho misturado achando que... porque o Bruno falou, pelo amor de Deus, né? Não quero ouvir nenhum caso aqui de gente contraindo cólera por causa das reuniões da congregação. Pois bem, então, olha só que interessante. Então, se a gente for parar para pensar nestes elementos que compõem a Eucaristia, a celebração da Eucaristia, a gente vai achar muitas explicações para essas coisas, né? Agora, falava uma coisa interessante no começo da reunião, que é o fato de que na semana passada, isso é, logo depois da Pascuela, nós celebramos na liturgia o Evangelho dos discípulos de Emaús. E por que ligação que tem o Evangelho dos discípulos de Emaús com a Eucaristia, com esses detalhes sobre a missa, etc. Que faziam então os discípulos? Eles, logo depois de terem visto aquele episódio da cruz, eles estavam próximos, esses discípulos eram próximos, não era gente que ficava ali de curioso, era gente que tinha saído de Emaús, que era um povoado longe, e ido até Jerusalém para ficar com Jesus, e eles presenciaram todo o processo de condenação e tal, e eles então falaram, bom, então mataram. Morreu, acabou.
Morreram, mataram o cara. Aí vamos voltar para casa. Eles estavam tristes, porque eles acreditavam em Jesus. E quando eles foram para encontrar com Jesus, eles presenciaram Jesus sendo morto. Né? E aí, então eles falaram, bom, então acabou a história por aqui, vamos voltar para Emaús, vamos voltar para o nosso povoado. Aí então, isso daí é um sinal das pessoas que por deixarem de ver com os olhos físicos, perdem a sua fé. Foi o caso de Emaús. Porque o que acontece? Quando esses discípulos resolvem voltar para Emaús, já tinha se passado os 3 dias. As mulheres foram até esses discípulos, contaram para todo mundo. Jesus ressuscitou. Mas eles não acreditaram porque não viram Jesus. Falaram, essa gente está louca, eu vi ele morrer. Eu vi ele morrer, não vi ele vivo. Então as pessoas, por não terem visto e por não terem acreditado no testemunho das mulheres que viram e contaram para todos, eles arrefeceram e voltaram para casa. No caminho, então, encontrou com eles um homem. Veja, em nenhum momento fala assim, não, esse homem é Jesus. Eles não reconheceram que era Jesus. Era um homem. Falou, por que vocês estão voltando assim cabisbaixo? Não é para outro lado? Vocês são discípulos dele? Não era para outro lado? Não, então. Aí você não está sabendo o que está acontecendo? A gente foi lá encontrar com ele e mataram. Acabaram. Então a gente está voltando para Emaús. Esse negócio de seguir Jesus não serve para nada. Mataram o fundador da religião, acabou a religião, né? A gente está voltando para casa. Aí Jesus, que estava lá escondido ali, como uma outra pessoa, falou, vocês têm problema, né? Porque vocês querem ver Jesus, mas vocês não leram os profetas, o que estava dito nos profetas. E aí Jesus começou a explicar cada parte, cada uma das profecias em que estava se confirmando aquilo que teria acontecido com Jesus. Ele explicou cada passagem da Escritura. Né? Então, depois disso, começou a anoitecer, começou a cair a noite. E aí os discípulos falaram, então, olha, está caindo a noite, a gente vai ali numa pousada, pousa a noite, amanhã a gente continua a nossa caminhada de volta para Emaús. E aí, esse homem foi junto com eles. E aí, então, num lugar onde havia uma mesa, eles cearam. O que fez o homem? Ele pegou o pão, deu graças. Dar graças é uma das outras coisas dos judeus lá, né? Quer dizer, originalmente, né? A gente, em todas as refeições, dá graças pelo alimento recebido, né? Mas isso é uma coisa do lado dos judeus, render graças. Ele rendeu graças e partiu o pão. No partir do pão, os discípulos reconheceram Jesus, né? Reconheceram Jesus. E aí Jesus desapareceu. Olha que coisa interessante. Como que é a constituição da nossa missa? Ela é dividida basicamente em 2 partes, que é a chamada missa dos catecúmenos e missa dos fiéis. A primeira parte é liturgia da palavra e a segunda parte é a liturgia eucarística. O que fez Jesus logo que encontrou esses caras? Começou a explicar-lhes as Escrituras. A missa, e aqui está o grande tchan, a missa de Emaús começou na estrada. É o registro da segunda missa. É a segunda missa que foi celebrada por Jesus mesmo. Da última ceia até Emaús você não tem outro registro bíblico da Eucaristia. Então a primeira e a segunda missa registradas na Bíblia foram rezadas pelo próprio Cristo. Se foi seguido todo o trâmite do Pessach judaico dentro da última ceia, ali também existiam elementos bíblicos sendo relembrados.
passagens bíblicas do Antigo Testamento, até que depois então se chegava ao momento em que se fazia a partilha do pão. Emaús não era uma ceia de Páscoa. Emaús já tinha passado. Eles foram só cear mesmo, foi jantar. E Jesus, antes de entrar no lugar da ceia, antes de sentar-se à mesa com os seus discípulos, ele foi lhes explicando as Escrituras. Então essa missa também tinha esses elementos bíblicos, tinha a liturgia da palavra, e só depois então foi ter a liturgia eucarística. Então esses dois elementos na missa são antiquíssimos, porque foram indicados pelo próprio Jesus. Olha que coisa interessante. Ontem eu estava assistindo, hoje a gente tem esse benefício, né, de assistir missas pela internet. Gente que a gente nunca imaginava que ia transmitir pela internet está transmitindo. Ontem eu assisti uma missa transmitida ao vivo, estava gravada já, mas foi transmitida ao vivo, em Cuba. Eu assisti uma missa de Cuba. Vocês sabem que Cuba tem umas tantas dioceses ali, tem várias paróquias, tem as senhorinhas, assim como as nossas paróquias têm, as senhorinhas que no meio da live fica falando, reza pela saúde de tal pessoa, fica respondendo, o graças a Deus, o está no meio de nós, fica respondendo ali nos comentários, é interessante isso. E eu assisti essa missa em Cuba, e era a homilia justamente a respeito desse evangelho, né? Uma coisa interessante que o padre falou foi justamente isso. Estes homens, eles enfraqueceram na fé porque eles deixaram de ver. Eles deixaram de ver. A mesma coisa aconteceu com São Tomé. São Tomé estava passeando, não viu Jesus ressuscitado, né? Ele falou, não acredito. Eu não vi. A maioria dos discípulos não viu Cristo ressuscitado. Os apóstolos, vindos em cenáculo, viram, mas a maioria dos discípulos, daquele grande discipulado de Jesus, não viu ressuscitado. E o caso dos discípulos de Emaús é justamente esse, em que, por estarem privados do sentir, privados da questão mais aparente, mais acidental da liturgia, mais acidental da religião, assim como nós hoje estamos um pouco privados dessas questões. A gente não está indo assistir a missa. Não está indo assistir a missa. Está sem missa. Coisa que eu já falei da outra vez. Em casa, a gente pode assistir a missa na televisão, mas não cumpre preceito. Está todo mundo dispensado do preceito. É como se a gente tivesse ouvido que o Senhor ressuscitou, mas a gente não viu, a gente não está lá. Não é? Então, para muitos, às vezes a pessoa vai enfraquecendo, porque está sem a presença destes sinais exteriores. A liturgia, ela é todinha repleta desses sinais exteriores, né? Se a gente fosse fazer uma formação só sobre o significado dos sinais na liturgia, isso daqui duraria umas 20 horas falando direto, né? Mas nós nos encontramos assim, privados desses sinais exteriores. E a gente corre o risco de, assim como Tomé e assim como os discípulos de Emaús, a gente fraquejar. E de fato, nós voltamos para Emaús. Nós estamos nas nossas casas agora. Assim como os discípulos, eles iam para Emaús, né? Eles iam voltar para casa. A gente está em casa agora. E a gente corre o risco de, por causa dessa privação dos sentidos, das coisas sagradas, a gente enfraquecer. A gente pode enfraquecer. E olha só que interessante. Jesus, ele teve uma maneira de se apresentar para esses discípulos. Ele não chegou, olha só, ele não chegou e falou assim, vocês são burros, cara, eu sou Jesus, velho. Ele podia ter aparecido com o rosto dele, ele apareceu transfigurado, ele apareceu com outro rosto, por isso que os discípulos não o reconheceram.
Ele podia ter chegado e falado, ó, eu sou Jesus, tá aqui. Ele, que é Deus, ele poderia ter colocado no coração deles, no momento em que os visse, esse daqui é Jesus. Não, mas ele seguiu um ritual. Ele seguiu um ritual para mostrar a sua presença. E logo depois que se celebrou então essa ceia de Emaús, a hora que Jesus sumiu, um olhou para a cara do outro e falou, olha, mas não ardia o nosso coração quando ele estava falando com a gente? Não estava dando um negócio no nosso peito quando ele falava com a gente? Eles se sentiram consolados de tal forma que Jesus sumiu e a vida deles continuou. A percepção da presença de Deus, é lógico, com os olhos da fé, sim, mas com as questões acidentais, ela tem que ser o suficiente para que a gente consiga passar o resto da nossa vida sem precisar ver Jesus. Imagine, quantos e quantos santos falam, né, sobre a questão da Eucaristia. Se nós soubéssemos o verdadeiro valor da missa, nós sairíamos da nossa casa de joelhos e iríamos à igreja de joelhos, por exemplo. Imagine então o valor de uma Eucaristia. Umas 2 reuniões atrás eu falei que, acho que foi o padre Adroaldo Palauro, jesuíta, que ele estava dando essa entrevista falando sobre os exercícios espirituais. Ele falou assim, posso estar errado, não sei se é ele mesmo. Se a pessoa fizer o exercício de 30 dias bem feito, ela nunca mais precisa fazer os exercícios. Agora transfira isso para a Eucaristia. Se uma pessoa comungar direito, se ela comungasse realmente daquela forma que se espera, ela nunca mais precisaria comungar para ter um amor infinito por Jesus na Eucaristia. Mesmo que ela nunca mais comungasse. Se a gente tivesse a noção correta do que a gente está fazendo quando a gente comunga, a gente só precisaria comungar uma vez. Vocês entendem? Fala assim, gente, o meu Deus se fez homem, morreu por mim, se fez pão por mim, o pão eu como e ele passa a fazer parte de mim. Cristo passa a fazer parte de mim. A substância de Cristo, ela se integra com a minha. Caramba, cara, se você entendesse o significado, isso já seria o suficiente para que você amasse a Eucaristia para sempre. Aqui eu estou falando do amor da Eucaristia. Eu não estou falando de sentir falta. Até, eu sei, Vitor, não é do símbolo. É da essência da coisa que a gente sente a falta. Mas eu falo sobre a questão do amor, sobre a questão do seguimento. Muitas vezes nós tendemos a esfriar. Eu não estou falando sobre aquelas pessoas que têm aquela fé ardente e que choram. Muitos de nós choramos pela falta da missa. Eu estou falando mais sobre as pessoas que esfriam, como foi o caso de Emaús. Agora, essa ausência dos sinais, a Eucaristia não é um sinal. A Eucaristia não é um sinal. A Eucaristia é o próprio Cristo, né? Não é uma coisa que aponta para, é o Cristo. Agora, a ausência dos sinais não pode ser um motivo para nos tirar a fé. E aí eu falei que estava falando da Eucaristia. Quando é que a ausência desses sinais podem ser um risco para a nossa fé? Muitas vezes a gente se incomoda com algum aparato externo de algumas liturgias, que podem ser realmente, se a gente for colocar dentro da análise do direito, são abusos, vamos supor, abusos litúrgicos. Mas existem coisas que nem são abusos, mas a simples ausência. Isso nos afeta. Isso nos afeta muito. Isso às vezes coloca até em xeque a nossa fé. Eu não estou falando de congregados marianos, de pessoas aqui que eu conheço
Eu não vou falar com eles profundamente, porque cada um sabe da sua, né? Mas sei que são pessoas de fé. Mas tem gente que corre o risco de, perdendo o aparato exterior, perdendo a questão acidental, até por isso que eu fiz de uma forma preambular na semana passada uma reunião sobre isso, né? A gente perde a nossa fé por causa da questão acidental. Mais uma vez, a Eucaristia não é um símbolo, não é um sinal, é o próprio Jesus, né? Isso daí tem que ficar claríssimo para nós. A nossa sensibilidade sobre as coisas, ela não pode se tornar tanta que afete a nossa fé. Não pode. Já falei aqui tantos e tantos exemplos, né? Você pega então, por exemplo, a gente falou de um santo aqui que foi que ele foi para o campo de concentração, Padre Rupert Mayer. Tem outros tantos santos que ficaram no campo de concentração também, sacerdotes. Esses homens não tinham nada, eles quando muito encontravam uma migalha de pão para rezar ali a Eucaristia. Eu vejo e eu sinto muito por pessoas que pegam a sua sensibilidade, até a sua sensibilidade litúrgica, e colocam tão acima da questão acidental da liturgia que chegam a perder a fé. Quando percebem a ausência, percebem algum abuso, perdem a fé. O Vitor aí, que está aí online, aí, que é dessa época aí, é jovem, tem 30 anos de idade, mas passou aí, pegou um pouquinho do fim do concílio, né? Isso foi uma realidade. Por causa da mudança acidental das coisas, não na mudança essencial, mas na mudança do acidente, da parte externa, muitas pessoas perderam a fé. Por causa da ausência de um aparato externo, pessoas perderam a fé. Assim como esses discípulos de Emaús, né? E quando foi que esses discípulos recobraram a fé? Quando, por meio dos gestos, por meio desta liturgia da segunda missa, que é a missa de Emaús, por meio destes gestos, eles perceberam que Jesus estava ali presente. Não foi vendo a cara de Jesus, porque ele estava transfigurado, mas por meio desses gestos, eles perceberam que Jesus estava ali. É importante que a gente não seja hipersensível, porque quantos e quantos casos, né? A gente perde a paz. Eu não estou falando que seja certo. Não tô passando pano, falando no popular. Mas quantas e quantas vezes a gente se perturba porque vê um sacerdote rezar a missa sem a casula? Porque um sacerdote mudou uma palavra da oração eucarística. Isso são coisas que realmente nos abalam. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar hipersensível a essas coisas, porque senão a gente vai perder a fé, gente. Vocês entenderam? Nós sentimos falta de Jesus Eucarístico, de poder adorá-lo presencialmente. Isso é uma forma, esse período que nós estamos passando, é uma forma realmente da gente buscar compreender as razões pelas quais nós cremos. Porque se a gente ficar muito sujeito à questão acidental, e aí eu estou falando de alguns, não estou falando de vocês, tem gente que pela falta da missa presencialmente vai perder a fé. Se é que já não tem gente apostatando por causa disso. Tenho visto aí, né, casos, estão falando que as igrejas evangélicas estão voltando a abrir e as igrejas católicas não. Isso quer dizer que as pessoas vão procurar, então, o lugar que está aberto, o lugar que está acolhendo pessoas, que é a igreja evangélica. Vão deixar a igreja católica e vão para a igreja evangélica. Isso é um problema causado por causa dessa hipersensibilidade às coisas acidentais. Vamos nos prender mais à questão essencial. Existe algo que substitua uma missa? Não. Nunca, nunca. Nada, nada, nada. Nada. Uma missa
de um sacerdote preso num campo de concentração, com uma migalha de pão e um pingo de vinho, tem infinitas vezes mais valor do que qualquer sacrifício humano que nós fizermos. Coloque então a régua nas coisas. Uma missa, não existe nada que se compare a ela, por mais simplória que ela seja, por mais simples que seja, nada se compara a ela. E digo mais, por mais que haja abusos numa missa, mesmo que seja uma missa com abuso, ela tem um valor infinitas vezes maior. Não estou falando de missa inválida, que tem alguns abusos que invalidam a missa. Estou falando de uma missa válida com abuso. Essa missa vale infinitas vezes mais do que qualquer sacrifício que eu ou você possamos fazer. Porque ela tem justamente isso que o Vitor comentou aqui. Tem isso que o Vitor comentou aqui. A graça sacramental. É por isso que a gente se lamenta quando vê os nossos irmãos protestantes reduzir o sacrifício da Eucaristia, o sacrifício do altar, a uma ceia. Não. Ali é o corpo de Cristo. Não é um símbolo, não é um sinal. É por isso que a gente sente falta. Pode ser sim que os nossos irmãos separados sintam falta de seus cultos, mas eles não sentem a falta que nós sentimos, porque nós cremos que Ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade, encerrado no sacrário. E nós estamos longe dele. Existem outras formas de Jesus se fazer presente? Sim, alimentar o necessitado, fazer oração em casa, a igreja doméstica, sim, mas nada substitui uma missa. Nada substitui uma missa. Essa ausência das coisas exteriores, elas têm que nos servir para algo. Servir para algo. Não é dito que quando a gente só dá valor quando a gente perde. É isso. A gente tem que dar valor, mais do que nunca agora, dar valor. Se preparar. Porque em breve a gente vai estar novamente na igreja. Só que tudo isso que a gente pode julgar uma ótica cristã sobre essa privação, esse sofrimento, né? A gente pode entregar toda essa privação, esse sofrimento, pode entregar a Nosso Senhor. Fala assim: Senhor, tudo isso que eu estou sofrendo pela falta da missa, pela falta das reuniões da congregação mariana, eu ofereço para que esse meu sofrimento se una ao seu sacrifício da cruz. Vou rezar para que as autoridades tenham a consciência de ter a justa medida nas suas decisões, de privar quando é necessário privar, se é necessário privar, que as autoridades religiosas também tenham a consciência e a justa medida entre a segurança e a necessidade de seus fiéis, e etc, etc. Rezar também, mas oferecer esse nosso sofrimento para que se una ao sacrifício da cruz de Nosso Senhor. E não adianta nada se a gente passar por isso tudo, né, e não mudar a maneira como nós enxergamos a Eucaristia no final das contas. Não vai adiantar nada a gente ter enfrentado toda essa ausência, toda essa falta, toda essa saudade de Jesus, da igreja, se a gente voltar depois e a gente comungar de qualquer jeito de novo. Eu não estou falando aqui eu estou falando para a estirpe das mais seletas, né? Mas tanta gente que entra na fila da comunhão sem se confessar, comunga indignamente, comunga em pecado, comunga com impedimento, né? Então é um tempo de tomada de consciência. Pô, o que eu tenho que arrumar? O que eu tenho que arrumar aqui? O meu amor pela Eucaristia eu tenho que arrumar? Eu tenho que comungar com mais piedade? Esse é um exame que a gente tem que fazer por causa da ausência. Agora que a gente não tem, é que a gente sente falta.
A gente só dá valor quando perde. Estou falando de um modo geral. Eu sei que nós damos valor tendo. Mas aqui é uma oportunidade da gente começar a dar valor depois que perde. A Marilda falou aqui, olha. Falta da confissão. Falta de todos os sacramentos, Marilda. O sacramento, ele é Jesus mesmo operando de forma sobrenatural e aos nossos sentidos, eles nos confirmam essa realidade sobrenatural por meio dos sinais. Então fala assim, gente, não tem problema, se você tiver verdadeiramente contrito, seus pecados vão estar perdoados. Nós temos ainda muita necessidade também dessa confirmação por meio de sinais. A gente é muito ligado aos sentidos. Então nos ajuda muito. Né? Falta confissão. É outra coisa. Quantas confissões mal feitas a gente fez? Quantas confissões que a gente fez com um baita propósito e dali 2 dias, pá, cai na lama. Ei, dane-se. Né? É também, olha, imagina assim, faz o exame. Faz o exame. A minha última confissão foi boa? Se eu soubesse que eu ia ficar mais de 1 mês sem me confessar, eu teria me confessado como eu me confessei da última vez? Se eu soubesse que ia ficar mais de 1 mês sem poder me confessar, eu teria caído na primeira tentação. É uma maneira da gente dar valor depois que perde. Por quê? Para ficar assim masoquista? Não é para ser masoquista, mas para a gente realmente dar esse valor, para quando voltar com fervor. Então, o Evangelho de Emaús, ele nos traz isso. Né? Ele nos traz isso. O momento em que a gente está privado da parte sensível daquilo que tange a nossa fé. Né? E Jesus também. E porque assim, não é pelas nossas forças. Jesus, ele está conosco agora. Ele nos sustenta. Ele nos sustenta agora. Ele vai nos sustentar na Eucaristia de uma forma única, mas ele deve sustentar a nossa fé agora. Agora. Senão a gente vai cair no desespero. Não caiamos em desespero. Existe uma tendência muito grande de, vendo toda essa situação, tendo nós as nossas convicções e etc., a gente pode começar a se desesperar, porque percebe autoridades da igreja não tomando determinadas atitudes, as autoridades civis, está estranho, né? Então assim, tomar cuidado. Isso tudo aí, gente, vai passar. Encarem também como uma prova, né? Encarem como uma prova. Isso vai passar. Vai passar. E aí, depende de nós usar esse tempo. O que a gente pode fazer, a gente faz. O que não pode fazer, meu querido, em casa aqui, sabe, a gente tem a nossa, até onde a gente consegue fazer algo, e tem outro momento que não consegue fazer algo. Vamos usar esse momento em que talvez muitos aqui têm condição de fazer algo. Aqueles que não têm condição de fazer algo, não desperdicem esse momento, mas usem ele para pensar nesse valor que tem as coisas, que tem a Eucaristia, né? E o quanto nós devemos um pouquinho de nada perder essa nossa sensibilidade exacerbada sobre determinadas coisas, para que a gente possa aproveitar melhor. Porque senão a gente vai ficar fulo da vida se um gesto for feito na hora errada, ou algo for dito fora do script. Cada um vai prestar sua conta com Deus, dos abusos e etc, etc. Mas nós não podemos perder a nossa fé também, por causa dessa hipersensibilidade. Né?
Ah, deixa eu ver vocês, gente. Eu vou confessar para vocês que eu tenho uma grande dificuldade aqui de enxergar os comentários. Não é porque eu estou sem óculos, mas eu não consigo enxergar os comentários na fanpage. Deixa eu ver aqui quem foi que falou. Eu sei que tem 27 comentários, só que eu não vejo todos, é legal, né? Eu só estou vendo 4 comentários. Deixa eu ver aqui. Bom, voltei lá no começo. A Carla falou que a matriz do Guarujá está aberta. Se alguém quiser ir em igreja aqui, não sei se mais alguém sabe de igreja que está aberta, mas olha, já temos alguma coisinha, né? O nosso bispo, ele emitiu uma circular essa semana dizendo que ainda não está liberado o uso da igreja para a realização de sacramentos publicamente. Nós, como fiéis, é uma parcela dos fiéis, já enviamos pedidos bastante comovedores para o senhor bispo. O bispo recebeu, inclusive isso de parte de famílias da paróquia São Paulo Apóstolo, né? Mas ele ainda está sujeito a sanções legais se ele permitir determinadas coisas, né? Em algumas cidades foi permitida a abertura de igrejas, né? Em algumas cidades já foi permitido também a celebração. Ele, com a cautela pastoral, ele prefere ainda não liberar essas celebrações, né? E em alguns lugares nem tampouco se pode abrir as igrejas para que o público entre, porque a gente fica sujeito a multas, né? Acho que em Santos ainda não foi levantado o decreto. O decreto ainda está valendo, que existe uma multa para igrejas que fiquem abertas. Não sei se eu estou incorreto aí, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Mas essa que é a situação atual. Mariana, falando lá do que eu falei lá no começo, aquela hora em que os fiéis na Sexta-feira Santa recitam a parte do povo falando crucifica-o, é bem significativa. E quanto? E quanto? E quanto? Esses dias eu vi um post sobre o fato de o pão e o vinho precisam, suas matérias-primas sejam moídas, pisadas, relacionando a paixão de Cristo, o sofrimento. Você não tem... Lá no Oriente você tem um outro entendimento sobre alguns aspectos acidentais, exteriores da liturgia. Então, por exemplo, no Oriente, em alguns ritos, você tem o pão com fermento. A gente fala aqui do entendimento latino, né? É o entendimento latino, pão não ter fermento, né? E tem a forma. Você só pode fazer realmente o pão com farinha, né? Não pode ter outra coisa. Você não tem hóstia sem glúten, por exemplo. Tem que ter glúten, né? A mesma coisa o vinho. O vinho tem que ser vinho de uva. Não pode ser álcool potável com corante e saborizante. Não pode. Tem que ser vinho de verdade, né? Isso daí também é a questão do direito, né? Isso daí condiciona a validade do sacramento. A gente tem alguns requisitos básicos para a validade do sacramento, né? Você tem a forma, né? A gente tem a fórmula, a forma e a matéria, né? A matéria, a fórmula e a intenção. Matéria, fórmula e intenção. Se uma dessas coisas falta para um sacramento, ele fica inválido. Então, por exemplo, eu não tenho vinho aqui, eu vou celebrar com uma uva. Isso invalida o sacramento, né? Uma dessas coisas é justamente a matéria do pão, a matéria do vinho. Falta da confissão, a última foi em fevereiro. O pessoal que fez o retiro se confessou, né? Acho que foi a última confissão. A gente não percebe, mas a gente passou uma parte da quaresma e a gente já está na terceira semana da Páscoa já, né? Já deu. Já deu.
Ah, Vitor, tá me vendo? Eu não entendi dois comentários seus. Volto Acre e não se iluda. Voltou o quê? Voltou as celebrações no Acre, é isso? Eucaristia é essencial. Justamente, Silvia, a questão da Eucaristia é essencial realmente. Está dentro até do que a gente falou na semana passada, né? Não é acidental, porque senão a gente pensa assim, tudo bem, entendi o que o Bruno falou, a gente não tem Eucaristia, a gente tem que se virar com o que tem que encontrar Jesus. Eu falei justamente o contrário. A gente dá o valor quando a gente tem a coisa. E não é simplesmente ter uma hóstia na mão, um pão branco na mão, é você ter Jesus eucarístico na mão. Então é menos a questão acidental e mais a questão essencial. Então se tem uma coisa certa a se afirmar é que a Eucaristia é essencial. Na matriz não sei como está, mas na paróquia Santa Rosa de Lima só entram de 8 em 8 pessoas. Conforme vão saindo é que entram mais. Que já é muito bom, né? As igrejas normalmente não ficam lotadas de gente. Vai algumas na hora da missa, né? Você pegar uma missa durante a semana, eu não sei se tem algum lugar aqui, alguém que vai aqui que não, a missa é cheia a semana inteira, é lotada. Na maioria das paróquias, as missas feriais de semana são vazias. Durante o dia, as igrejas são vazias. Eu passei um tempo lá na São Paulo Apóstolo pintando as paredes de lá, né? Que a gente está fazendo umas cruzes. Eu passei algum tempo lá durante a semana pintando sozinho. Não vai gente na igreja, não fica, tem 8 pessoas dentro da igreja. Isso não acontece. Fora de horário de missa não tem isso tudo de gente assistindo, rezando. É 2, 3, 4 pessoas. Talvez, e aí ficaria uma sugestão, não sei se eu posso sugerir algo para alguém, da mesma maneira que um bispo tem condição de dispensar o preceito, ele tem condição de fazer com que o fiel cumpra o preceito com algumas condições específicas. Então poderia falar, olha, se você assistir, não estou impondo nada a ninguém, uma sugestão aqui, se alguém tiver alguma coisa contra, que fale. Mas um bispo teria a capacidade de falar assim, dentro da minha diocese, cumpre o preceito, todo aquele fiel que em qualquer missa ao longo da semana assistir a missa. Isso já dissolveria muito o público. Só que aí também depende de uma consciência. Quem quer realmente, então, bom, o negócio é o seguinte, tem que fazer uma escala, tem que ligar para a secretaria, por exemplo. Então faz a lotação máxima, é quanto por cento? 30% da igreja? Assiste durante a semana. Você entendeu? Agora, que não é a mesma coisa, óbvio que não é a mesma coisa. Você ir numa igreja, visitar a igreja e você estar presente na missa, também é outra coisa. Só que já resolve alguma coisa. A gente já pode ir até o sacrário, ficar junto de Jesus um pouco, para matar a saudade, né? Mas não é a mesma coisa, não é a missa. É uma sugestão, não sei se seria possível. Se alguém aqui que assistir aqui esse vídeo depois achar que existe essa possibilidade, quiser levar a sugestão adiante, né? Poderia. Cumpre preceito em qualquer dia da semana. É uma ideia, né? Pois bem, Vitor, você não falou o que é o Volto Acre. O que é o Volto Acre, Vitor? Eu vi agora que você voltou aí. Voltou o quê? Voltou as missas no Acre, é isso? Eu nem sei se no Acre chegou o coronavírus. Tô brincando, eu sei que chegou assim. É só aquela piada de sempre sobre o Acre. E outra coisa, né? Certo que em cada local existe uma realidade, tanto de contágio quanto de idade das pessoas. Tem lugar que não tem nem porquê a igreja ficar fechada, porque você já tem uma contenção
um contingenciamento de pessoas indo de uma cidade para outra, né? Você já tem isso. E você tem cidades que não tem ninguém contaminado. Não tem por que essas pessoas ficarem sem missa, né? É que é só castigo pelo castigo, aí não faz sentido, né? Não tem por que ficar sem missa. Gente que se percebe que está totalmente controlada a situação, que não teve novos casos, ou que os casos são muito poucos, casos de gente que vem de fora, que logo tem isolamento, que a cidade tem condição de tratar todo mundo que eventualmente ficar infectado. Não tem por que você fechar as igrejas, né? Olha, Vitor, eu fiquei uns 5 minutos aqui versando sobre o Acre aqui por causa do teu comentário. Mas tudo bem. Tá certo, ó. Tô vendo aqui que tem gente do Rio de Janeiro aqui assistindo a gente. Eu tô aqui tentando identificar pela miniatura aqui, não consigo ver todo mundo, mas sei que tem gente do Rio acompanhando a gente aqui. Bem-vindos, bem-vindos. O que eu tô vendo aqui é a Joyce. A Joyce eu tô vendo que é ela aqui. Tem um outro ali que tem o Cristo Redentor que eu não sei quem é, depois fala quem é. Então, estimados, é isso que eu queria trazer para vocês. Lógico que teria muito mais. Então, assim, se vocês querem fazer a lição de casa, então vocês peguem aí, anotem aí. Peguem o seguinte: Evangelho de João, desculpa, deixa eu ver aqui certinho, só um minuto. É isso aí. Não é João não, é Lucas. Peguem aí, Lucas 24, 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. Depois vocês façam uma leitura. É o Evangelho de Emaús, óbvio. Façam uma leitura do Evangelho. E tentem colocar-se também. Façam de uma forma inaciana, né? O que vocês fazem? Vocês vão ambientar. Coloquem-se no lugar de um desses discípulos. Tragam para a realidade, então. Poxa, eu sou um desses discípulos de Emaús. Eu estou sem a questão acidental. Estou privado de ir na igreja, por exemplo. Mas Deus é conosco, Jesus é comigo. Né? Comecem a fazer um exame a partir desse evangelho. Como, assim que eu voltar a ir à missa, eu vou começar a enxergar diferente. Eu vou enxergar diferente as coisas da igreja, assim como os discípulos de Emaús. No partir do pão, seus olhos se abriram. Eu vou abrir meus olhos para alguma coisa, ou para um valor que eu dou para a Eucaristia, ou para o valor que eu dou na minha participação na igreja, a minha participação na congregação mariana. Que mais? A maneira como eu vivo a minha vida sacramental, como eu comungo, como eu me confesso, o valor que eu dou para os outros sacramentos. Eu busco, não é a minha eu já fiz, eu busco assistir uma primeira comunhão. Tem indulgência para isso, não é a indulgência, mas você vê para renovar a fé, né? Olha só, quantas crianças estão fazendo hoje aquilo que eu já fiz faz tempo, né? Para reencontrar o primeiro amor a respeito dos sacramentos, fazer uma boa confissão mesmo, não reter um pecado porque você acha que é muito cabeludo, falar mesmo, tem que falar. O Gabriel, quando muitas leituras ele escolhe ali, de alguns devocionários antigos, que falam realmente sobre a questão da confissão, né? Como muitas pessoas vão para o inferno por causa de confissões mal feitas. Não é nem questão de você ir para o inferno ou não, é o valor que você dá para a confissão, para o fato de ter um sacerdote que, na pessoa de Cristo, te perdoa os pecados, apaga para sempre seus pecados. Tem muita coisa para ir analisando. Mas peguem o Evangelho de Emaús, façam essa leitura, vocês com vocês mesmos, se coloquem no lugar do discípulo,
ver o que precisa de abrir os olhos, né? O que precisa abrir meus olhos a respeito dessa fé no sacramento. Algum aviso? Algum aviso, senhor? Bem-vindos aí, tá o Caio agora, tá o Caio e a Joyce assistindo ao mesmo tempo. Isso é uma coisa rara, viu? As duas pessoas na mesma casa assistindo a mesma coisa. Bem-vindos. Bom, a Janaína aqui, ó. O bairro onde é a minha paróquia, que é em Baré, acho complicado abrir a igreja pela quantidade muito alta de idosos que frequentam a paróquia. Gente. Toma cuidado um pouco com isso daí também, viu? Eu não quero ficar falando do coronavírus, gente. A gente está tão imerso no vírus, né? Tudo parece que parece que a gente está filtrando tudo que a gente faz, né, sob essa ótica. É lógico, a gente tem que analisar as coisas dentro do momento em que nós vivemos, sim. A gente tem que trazer para a nossa realidade para a gente não ficar aéreo, não ficar, sabe, pensar em coisa nada a ver. A gente tem que realmente olhar a nossa realidade. Mas cuidado para não pirar aí. Cuidado para não pirar. Vamos fazer o que está dentro do nosso alcance. O que não está, põe na mão de Deus, né? Porque Ele é conosco. Avisos paroquiais. Caríssimos, todo sábado a gente está aqui, tá? Graças a Deus, hoje o pessoal veio que veio aí, ó. Estamos com uma média de 20 e poucas pessoas assistindo a gente. Muito bom. Fico feliz de ver novamente todos das nossas congregações aqui de Santos, de ver gente de fora nos assistindo. Quem nos assiste de fora, faço mais uma vez o convite, o desafio. Faça você uma reunião da congregação Mariana Online. Que dia é a reunião da sua congregação? Que dia que é? Faz online. Liga lá, ó. Transmissão ao vivo. Transmite ao vivo. Você mesmo, não precisa de mais gente. Né? Não é a mesma coisa? Não. Mas muitas vezes um conhecimento que você está compartilhando, uma reflexão que você propõe, como a gente propõe hoje, essa reflexão ela pode servir para muita gente que nunca nem imaginaria o que um congregado mariano faz na congregação. Né? Quanto e quanta gente fala, não sei nem o que vocês fazem. Agora está todo mundo tendo a oportunidade de saber o que a gente faz. Né? É isso que a gente faz, a gente medita, a gente estuda, né? E fazer essa reunião transmitida assim é uma oportunidade de alcançar muito mais gente. Então aí, não sei vocês aí, quem mais está de fora, porque o Facebook me limita aqui. Eu tenho que assinar um pacote aí para ver todas as carinhas aqui. Tem 20 pessoas online, eu só vejo 5. Então tem a Joyce aí, o Caio. Façam uma reunião online aí. Que dia que é a reunião de vocês? Vamos fazer aí online, né? Bacana, pô. Olha lá. A Mariana aí viu uma coisa interessante, que é de fora, mas vale. Viu uma live ontem sobre como viver a doutrina social da igreja nesse tempo de pandemia. Tem que se colocar dentro do contexto. Né? Não pode ficar lunático as situações. Está acontecendo? Tá. O que a gente pode contribuir? Forma, né? Ajuda a pessoa a meditar. É isso que a gente faz. Tá? Caríssimos, não tem avisos paroquiais. Continuem nos acompanhando. Sábado que vem, às 14h, estaremos juntos novamente. Tá? Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem conosco, nos falamos nos grupos. Qualquer coisa pode me mandar uma mensagem aqui na página, pode mandar uma mensagem no meu inbox, no meu WhatsApp, vocês fiquem à vontade. Vamos fazer as orações finais. E de um modo particular, recordar dos nossos irmãos congregados que necessitam das nossas orações. Nós temos aqui nas nossas congregações de santos gente que precisa muito das nossas orações. Né? Todos estamos sabendo de algumas coisas que aconteceram recentemente, questões relativas à saúde, né? Então vamos rezar por essas pessoas, né, que precisam das nossas orações, precisam das nossas palavras amigas também. Então vamos pedir para que Deus Nosso Senhor nos faça ser sempre instrumentos do seu bem, para que nós possamos ser esses portadores do bem
que nosso Senhor nos delega. Então, se só existe a gente por perto para dar uma palavra amiga, para estender uma mão, então que nós possamos ser bons instrumentos. Peçamos por todos aqueles que se encontram enfermos, aqueles que são acometidos dessa doença, que está aí também, deixando muita gente doente, de verdade, gente que morre realmente. Que essas pessoas, assim como todas aquelas outras falecidas recentemente, possam ser acolhidas por Deus Nosso Senhor. E, como sempre, rezamos por todos os que se encontram enfermos, que Deus Nosso Senhor possa lançar um olhar de misericórdia sobre cada um deles e restabelecer a sua saúde, ou dar a eles conformidade com a sua santa vontade, fazer que eles compreendam, Senhor, que não estão sozinhos nem que são inúteis, mas que estão crucificados convosco para a salvação do mundo. Por todos os congregados marianos que estão privados dos seus encontros semanais, que Nossa Senhora possa, nesta tarde, visitar cada um e que eles possam sentir-se aconchegados, assim como se sentem sempre quando estão reunidos com seus outros irmãos. E que nós possamos, Senhor, muito em breve, nos encontrar novamente com forças renovadas, com outro olhar sobre as coisas de Deus, Nosso Senhor. Nós possamos cada vez mais dar valor às coisas essenciais que o Senhor nos deixou na sua Santa Igreja, e que também, dando a devida atenção aos detalhes, às coisas acidentais, nós saibamos o peso correto das coisas. Nós não coloquemos aquilo que é passageiro, aquelas coisas que são meramente acidentais à frente das coisas essenciais. Que nós possamos, sobretudo, Senhor, dar valor aos sacramentos, que são manifestações sobrenaturais da Tua presença nesse mundo, e também os sinais visíveis da graça que é operada sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó Pieíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Lembrai-vos, Mãe amorosíssima, desta congregação que instituísseis como cidade de refúgio para salvaguardar da corrupção geral os descendentes não degenerados daqueles que vos amaram e serviram tanto. Fazei que as vossas congregações se multipliquem nesta terra, que é vossa, neste Brasil, que nossos antepassados vos consagraram. Não permitais que o demônio lance desunião entre os que estão unidos sob o vosso amor, prometeram vos servir e de quem sois mãe. Perdoai-nos por último, Mãe piedosíssima, a nossa tibieza, a nossa frouxidão e negligência no vosso serviço. Alcançai-nos de vosso divino Filho o perdão dos nossos pecados. Dai-nos o vosso amor e abençoai-nos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Regina Celi, letare, alleluia. Queaquem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora
pro nobis Deum. Aleluia. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nós cum prole pia, benedicat Virgo Maria. Salve Maria!